leitor! Olá, leitora! Hoje vamos dando continuidade ao nosso livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Nós paramos na página 43, que é a parte 2, Planejamento ao longo da vida. Capítulo 3, As finanças do namoro e do noivado. Para boa parte das pessoas, a fase de namoro coincide com um momento de grandes escolhas que certamente definirão o resto da vida. As mais importantes delas são o que estudar e em que trabalhar. São opções difíceis, muitas vezes simultâneas e tomadas em um período em que ainda não estamos maduros para tais decisões. Por isso, não raro, essas escolhas são feitas de maneira errada, originando profissionais frustrados. Sabe que eu falo muito isso, assim, na questão de um adolescente que mal tá conseguindo compreender-se a si mesmo, precisar definir qual rumo, que decisão vai tomar para uma carreira. A pressão que isso tem, né? Se nessa fase tão complicada ainda tivéssemos de escolher a pessoa com quem dividir para sempre os bons e maus momentos da vida, o risco de construir também relacionamentos infelizes seria bem maior. Por isso existe o namoro, para conhecer a pessoa amada. E por isso existem estágios e programas de trainees, para conhecer a profissão. Não deu certo? Ótimo, pois ainda tem tempo de trocar. Custará muito dinheiro e sofrimento mudar depois, quando as coisas estiverem muito consolidadas. Isso vale para a profissão e para o relacionamento. E por que estou discutindo esses assuntos em um livro de finanças? Ora, porque com seu dinheiro não é diferente. Nessa mesma época em que tendemos a fazer escolhas imaturas, decidimos também a forma de lidar com o dinheiro. Quando começamos a formar a renda, abre-se um horizonte de oportunidades e curtições. Tornamo-nos mais independentes, temos maior poder de escolha. Afinal, o dinheiro é nosso. Sobretudo porque, quando solteiros, vivemos com os pais, em geral com casa e comida asseguradas, e não temos compromissos regulares para saldar com o nosso dinheiro. Esse período constitui uma grande oportunidade de aprender a construir a independência financeira. Se começarmos a viver além de nossas posses e gastarmos mais do que pudermos, vai faltar dinheiro no futuro. Se não tivermos planos para emergências, poderemos quebrar. Mas, se tivermos reservas suficientes, o dinheiro jamais será uma preocupação em nossa vida. Minha sugestão é que vocês aproveitem um momento de total liberdade de escolha em relação ao dinheiro para 1. Aprender a organizar suas finanças, gastando um pouco menos do que ganham, investindo a diferença e construindo um projeto de longo prazo para atingir determinada poupança. 2. Começar a investir em ações ou outro mercado de risco de sua escolha, estudando um pouco o assunto, o que pode gerar um crescimento rápido na poupança. Ao longo dos anos, sua aversão ao risco aumentará. Então aproveitem a boa fase para acumular. Por que considero essa uma boa fase? Porque os custos essenciais são cobertos pelos pais e o dinheiro investido não será fundamental para garantir seu futuro. Em outras palavras, porque os jovens aceitam correr mais riscos, ousam mais e, portanto, criam grandes oportunidades de ganhos. Costumo afirmar que só entende de ação quem já perdeu algum dinheiro com elas. Para não ter de aprender da pior forma, comecem desde cedo utilizando simuladores com dinheiro virtual na internet. O site do Folha Invest, do jornal Folha de São Paulo, é um dos mais populares e oferece prêmios aos participantes. Se vocês iniciarem a vida independente de um modo organizado, terão um tranquilo caminho a seguir em direção à riqueza. Quando começarem a dividir sua intimidade com outra pessoa, será muito mais fácil lidar com o dinheiro se já tiverem um plano, com metas traçadas e estratégias estabelecidas. Em um relacionamento a dois, fica difícil discutir sobre investimentos de risco, como ações e moeda estrangeira, pois cada um tem o seu nível de aversão ao risco. Porém,
Com um pouco de estudo sobre o assunto, se descobrirá que, com planejamento financeiro de longo prazo, é possível neutralizar grande parte do risco pela diversificação dos investimentos. Quando, depois do casamento, se abordar esse tipo de estratégia com o parceiro, será muito mais fácil falar disso utilizando um plano pronto, de preferência apresentando como exemplo resultados obtidos no passado. Melhor ainda, começando cedo, vocês poderão desfrutar de uma poupança antes. Digamos que tenham como objetivo financeiro atingir uma renda de 10 mil por mês para manter a família. É uma renda razoável, que poucos conseguirão no mercado brasileiro, isso nos valores de 2012. No entanto, vocês podem garantir essa renda mesmo após a aposentadoria, se escolherem, por exemplo, um dos seguintes caminhos. Investir R$ 1.863 por mês a juros líquidos de 0,3 ao mês durante 40 anos. Investir R$ 5.685 por mês a juros líquidos de 0,3 ao mês durante 20 anos. Ou investir R$ 168 por mês a juros líquidos de 1% ao mês durante 40 anos. Sim, R$ 168. Investir R$ 2.002 por mês a juros líquidos de 1% ao mês durante 20 anos. A renda de 10 mil por mês, atualizada pela inflação, será proporcionada pelo rendimento da poupança formada após o prazo exposto anteriormente. Considero que, com um bom patrimônio formado, não será difícil manter uma média de rendimentos de 0,5% ao mês na aposentadoria. Percebam que os juros obtidos fazem muita diferença. Hoje, investimentos tradicionais, fundos, CDBs, títulos do governo, têm um rendimento líquido de cerca de 0,3 ao mês. Para conseguir mais que isso, o investidor tem de recorrer aos ativos de risco, como ações ou outras formas de investimento que valham mais na venda do que na compra. Em alguns meses, vocês perceberão que obter algo em torno de 1% ao mês nos mercados de ações, imóveis ou similares requer estratégias relativamente simples. Basta adquirir certa experiência, acompanhar as notícias e acreditar nas empresas mais sólidas, comprando ações, sobretudo quando estiverem baratas, o que acontece nos períodos que pessimistas costumam chamar de crises. Seguindo uma estratégia e mantendo-se informados, vocês poderão estar aposentados com um salário superior ao que ganham hoje em bem menos tempo do que imaginam. Comprar presentes caros e pagar as contas é sinal de amor? Todo relacionamento começa no namoro. Namorar é conquistar. Conquistar é surpreender. Surpreender é ser diferente. Uma maneira de ser diferente é gastar dinheiro de forma inesperada. A grande mudança que ocorre com o namoro é que nossa tendência de gastar muda de foco. Passamos a usar nosso dinheiro para a conquista, comprando presentes que surpreendam a pessoa amada e agradem. A consequência desse comportamento é que muitos apaixonados perdem a fantástica oportunidade de enriquecer em uma fase muito propícia, quando a renda ainda não está comprometida com os enormes custos fixos de manter um lar e uma família. Erra quem procura agradar a pessoa amada com presentes originais e caros? Não tenho a pretensão de dizer o que é certo e o que é errado no complexo jogo do amor. Mas devo lembrar que conquistar é surpreender, e surpreender é ser diferente. Diferente não é sinônimo de caro, mas sim de original. Querem demonstrar amor? Sejam criativos. Percam algumas horas do sono bolando um presente original ou façam o próprio presente. Um belo buquê de rosas é garantia de encantamento, mas pode custar um fim de semana de lazer. Uma única rosa de uma roseira cultivada durante meses no próprio jardim pode trazer encantamento muito maior. Os rapazes devem sempre pagar a conta? As meninas devem exigir isso do namorado? E o contrário? Outro comportamento típico do namoro, fruto de uma sociedade ainda predominantemente machista, é a gentileza de o homem pagar a conta. Será dever do homem pagá-la? Aqui cabem o bom senso e uma conversa, talvez com uma pitada de sensibilidade. No passado, os homens sempre pagavam a conta porque as mulheres não trabalhavam, portanto não tinham renda. Hoje, em alguns casos, a mulher tem renda superior à do homem.
A sociedade mudou, mas o fato de o homem pagar a conta em um barzinho ainda pode ser considerado uma gentileza. Porém, nem sempre essa é a melhor postura. Pagar em todas as ocasiões pode gerar uma sensação de intimidação, algo como pago porque posso mais do que você. Ninguém diz isso, claro, mas estamos tratando de uma nova sociedade com igualdade de direitos, deveres e poderes entre os sexos. Por outro lado, não se oferecer para pagar gera a sensação de falta de comprometimento. Se você tem renda, por que eu pago tudo? O melhor caminho para evitar problemas é combinar antes. Vão sair? Ambos têm dinheiro? Vão dividir? Ou um paga dessa vez e o outro paga na próxima? Ponham regras antes de receber a conta ou mesmo antes de sair. E, quando se trata de dinheiro, é muito mais elegante que a proposta de rachar a conta venha da parte supostamente passiva na situação. Se a sociedade ainda crê que o homem deve pagar a despesa, é elegante que parta da mulher a proposta de dividir a conta ou de pagá-la agora e ele na próxima vez. Esse é o primeiro passo para que as conversas sobre dinheiro no relacionamento sejam sempre naturais. Dicas para presentear seu amor gastando menos. A escolha de um presente é algo muito pessoal. Com certeza, a fórmula para acertar em cheio o presente é atentar para as dicas da pessoa amada. Independentemente do presente a dar ou a receber, valem algumas regras de ouro para fazer sobrar mais dinheiro. Poupar para presentear. Não tem como escapar de um presente caro? Às vezes, a única dica de presente e desejo disponível extrapola completamente o orçamento do mês. Se a criatividade não está em alta e não há como escapar do luxo, tenham como regra fundamental fugir dos financiamentos, que embutem o custo com juros. Façam reservas, poupem para comprar à vista. Dinheiro investido vale mais do que aquele que se guarda em casa. Os juros o fazem crescer. Dinheiro financiado vale menos do que aquele que vocês pagam. Os juros roubam parte dele. Não existe 10 vezes sem juros. Se o lojista se recusa a dar desconto à vista, visitem um concorrente e negociem. Sempre haverá alternativa mais barata que qualquer falso parcelamento sem juros, pois os juros são embutidos de alguma forma. Fujam de arapucas comerciais. Das 4 datas especiais para dar presentes: Dia dos Namorados, Natal e aniversário de namoro. As 2 primeiras são um pesadelo para qualquer orçamento. Ambas são verdadeiras armadilhas para o bolso incauto. Todos saem às compras e, em razão disso, os preços sobem significativamente. Quem deve receber o presente não é o comerciante. Fujam dos preços altos. Comemorem o Dia dos Namorados na véspera. Comprem presentes pelo menos 45 dias antes dessas datas. Evitem restaurantes, motéis e bares nessas ocasiões, quando os preços chegam a dobrar em relação aos da véspera ou do dia seguinte. Planejem as viagens a 2. Um grande contraste entre a fase de solteiro e de namoro firme está nos gastos com viagens e lazer. Solteiros saem à noite e ficam satisfeitos com qualquer sanduíche. Namorados saem para jantar. Solteiros viajam e só fazem questão da bagunça. Às vezes não lembram o que comeram nem onde dormiram. Namorados viajam em busca de uma pousadinha e restaurantes charmosos. Pode ser um estereótipo, mas quase sempre é assim. Mesmo mantendo os hábitos da fase pré-namoro, os gastos do namoro podem ser um pouco mais robustos. Devem deixar de fazer aquilo de que gostam? Obviamente não, mas é bem provável que a frequência das saídas tenham de diminuir em troca da qualidade. Nesse caso, a regra é planejar. Pesquise preços, juntar dinheiro durante algumas semanas, aproveitar promoções e então curtir muito. A primeira grande crise do relacionamento. Para muitos casais, o namoro é como um conto de fadas, uma eterna preparação para a lua de mel, mesmo quando ela ainda não esteja nos planos. A convivência restrita a poucos dias da semana, o fato de ambos se encontrarem sempre em clima de passeio e diversão, e a ausência de rotina criam a sensação de que estar nos braços da pessoa amada é o mundo dos sonhos. Por essa razão, a decisão de casar acaba sendo um drama para muitas pessoas. Saem de cena momentos de lazer, convivência exclusivamente a 2, presentes românticos e orçamento para um fim de semana.
Entram em cena a rotina do lar, convivência com parentes, gastos com moradia e orçamento apertado para o mês. O drama começa quando o casal pensa em quanto vai custar a vida a dois e nas responsabilidades a serem assumidas. Como a quase totalidade de pessoas não tem a preocupação de se preparar para isso antes de falar em casamento, as mudanças são recebidas como uma ducha geladíssima. Está desenhado o cenário de toda a primeira crise conjugal, aquela que acontece antes do casamento. É quando cai a ficha. Homens entram em pânico, procuram adiar a decisão, pois percebem o tamanho e o preço da responsabilidade. Mulheres se desesperam, pois entendem que elas não estavam levando a sério o namoro. Muitos relacionamentos acabam nesse momento. Parte dessa crise é financeira, parte é de responsabilidade pessoal. Sim, os homens surtam ao perceber a grande responsabilidade que terão pela frente, ainda fruto da sociedade machista e da falta de capacidade de compartilhar problemas. Uma forma muito simples de suavizar a transição do mundo dos sonhos para o das responsabilidades é passar a dividir seus projetos antes mesmo de falar em casamento. Compartilhem sonhos e metas para a vida, dividam seus medos e angústias, comecem a construir planos de independência financeira juntos, simulando os custos mensais que teriam no futuro se casados. Muitas pessoas que conheçam e são felizes no casamento tiveram uma passagem suave entre a vida de solteiro e a vida a dois. Foram aos poucos juntando hábitos, depois projetos, depois convivendo mais tempo e com as respectivas famílias, unindo contas correntes ou investimentos. Casar foi praticamente formalizar a vida a dois que já levavam. Uma transição em que nenhum dos dois teve surpresas. Economizando para montar a casa. Quero dividir com vocês um pouco da minha intimidade. Minha primeira lição de planejamento financeiro familiar. Antes de pensar em casamento, não tinha planos de enriquecimento. Nunca fui esbanjador. Poupava parte da minha escassa renda, obtida como estagiário e como professor de inglês. Mas era uma poupança sem meta de longo prazo. Meu objetivo era apenas guardar. O dinheiro poupado teve altos e baixos, pois eu aproveitava o fato de ser estagiário de um grande banco para obter dicas e investir em ações, mas fazia isso sem conhecimentos essenciais sobre o assunto. Quando eu e a Adriana começamos a falar em casamento, minha poupança não chegava ao valor de meio carro popular, e a dela era menor ainda. Mas passamos a sonhar com nossa festa de casamento, com muitos amigos e parentes, jantar, música, detalhes dos quais não abríamos mão. Construir esse sonho foi um dos momentos mais felizes da nossa vida. Montamos uma planilha que incluía tudo, inclusive os gastos com o apartamento, aluguel, reforma, móveis e decoração, e a lua de mel. Quando fomos pesquisar preços e condições, bateu o desânimo que bate em todo casal nessa fase. O valor de tudo aquilo era absolutamente alto e incompatível com nossos salários. Teríamos de guardar quase todo o dinheiro que ganhávamos, durante pelo menos 2 anos, para financiar o início da nossa vida a dois. Nesse momento, tomamos a decisão que não foi só a mais correta, como também a que me incentivou a desenvolver todo um trabalho a partir de então, passando a orientar as pessoas a agir como nós. Construímos um plano para pagar tudo. De acordo com ele, teríamos de poupar 75% da nossa renda conjunta durante 24 meses e ainda contar mais 6 meses de renda para pagar algumas prestações que se acumulariam após a lua de mel, já que o dinheiro não seria suficiente para financiar tudo no prazo que desejávamos. Foi preciso paciência para esperar um pouco mais do que gostaríamos e sacrifício para deixar de gastar nosso dinheiro e economizar muito. Não fizemos como muita gente faz. Algumas resolvem casar quanto antes, pois, se não fizermos agora, não faremos nunca. Começam uma vida a dois cheia de problemas e dívidas. Muitos casamentos acabam assim, pois o sacrifício, se evitado antes, tem de ser feito no melhor momento da vida a dois. Outros resolvem simplesmente adiar, sem estabelecer uma meta. Não temos dinheiro e não podemos agora. E não terão nunca, se não colocarem alguns planos em prática. Meu plano com a Adriana deu tão certo que nesse período de 2 anos entre a decisão e o casamento, sentimos que o mundo percebeu nossa alegria.
Trabalhamos com imensa determinação e economizamos com garra, pois o objetivo estava logo ali. Era um sacrifício, mas perfeitamente aceitável, pois tinha data para acabar. Toda essa disposição se refletiu na qualidade de nosso trabalho. Crescemos na carreira e nossa renda aumentou. No dia do casamento, tínhamos acumulado mais do que estava nos planos iniciais. Casamos com as contas quitadas, sem as prestações que projetáramos, apartamento montado e pagando uma lua de mel bem mais ambiciosa do que sonháramos. Deu tão certo que a primeira coisa que fizemos ao iniciar a vida no nosso novo lar foi esboçar uma planilha de orçamentos domésticos, com metas de poupança e independência financeira, como planejamento que explicarei no próximo capítulo. Construindo o ninho. O momento da escolha da moradia é decisivo para o sucesso financeiro do casal. A diferença entre a boa e a má escolha pode resultar tanto num futuro milionário quanto num total desastre financeiro. Isso porque nosso padrão de vida é escolhido quando definimos nossa moradia. Com ela, vêm os hábitos de consumo, eletrodomésticos, despesas com transporte em função da proximidade do local de trabalho, gastos ou economia com facilidades, garagens, quintal ou playground para os filhos, impostos e status de vizinhança, preços diferenciados na padaria, na feira e no supermercado, por exemplo. Escolher uma moradia com padrão acima das suas posses inviabilizará a forma de poupança e aumentará o risco de gastar dinheiro desnecessariamente com juros, nos períodos em que a conta familiar entrar no vermelho. Em outras palavras, dificuldades financeiras são escolhas pessoais. Vocês decidem tê-las quando ignoram a importância do planejamento financeiro. Com exceção dos poucos felizardos que ganham uma casa de presente dos pais, existem basicamente 3 opções para a definição da moradia: comprar, alugar ou construir a própria casa. O tradicional conselho de família diz que comprar um imóvel é melhor do que alugar. Cuidado! Esse era um conselho muito bom na época em que as taxas de inflação eram elevadas e o mercado financeiro não oferecia alternativas de investimento que acompanhassem a inflação. Comprar pode ser o pior negócio, a não ser que a moradia esteja em um local com grande potencial de valorização, esteja abaixo do valor de mercado ou quando o casal dispõe de recursos no fundo de garantia suficientes para pagar significativamente parte do valor do imóvel, pelo menos 30%. Isso porque o saldo do FGTS rende juros muito baixos, 3% ao ano mais taxa, ou seja, bem menos que a caderneta de poupança. Mesmo nessa situação, porém, é preciso pensar 2 vezes e fazer as contas se vocês tiverem de financiar o restante do valor do imóvel durante um prazo muito longo. Adiem a compra e esperem formar um fundo maior, se for o caso. Pensem da seguinte forma: se hoje vocês recebem de herança uma casa avaliada em R$100 mil, qual é a melhor escolha? Vendê-la ou alugá-la a terceiros? Opção 1. Se vocês venderem a casa e aplicarem essa quantia em um bom fundo de renda fixa ou um título público, a juros líquidos, após os impostos de 0,65 ao mês, receberão R$650 ao mês de renda. Se vocês optarem por ficar com a casa e alugá-la, terão dificuldades em receber mais do que 0,6 do valor do imóvel, isso é, R$600 ao mês, sem contar a taxa do imposto de renda e os riscos. Não recebeu aluguel ou ter de arcar com os gastos da manutenção e condomínio, no caso do apartamento, no período em que o imóvel permanecer vago. A não ser que tenham certeza de que o imóvel se valorizará bem acima da inflação, a opção 1 é claramente melhor, sobretudo se considerarmos que existem alternativas mais rentáveis de investimento e que nem sempre se consegue alugar um imóvel a preço de mercado. Essa situação somente se inverte quando a região apresenta grande potencial de valorização imobiliária ou escassez de unidades disponíveis, o que faria do imóvel um bom investimento. Nas grandes cidades, porém, isso é cada vez mais raro. O raciocínio a ser utilizado na aquisição de um imóvel é o da outra parte da negociação. Se o aluguel é um péssimo negócio para os proprietários, é um ótimo negócio para os inquilinos. Entre comprar uma casa à vista e alugar outra do mesmo valor, pode ser melhor alugar. Em vez de desembolsar 100 mil,
apliquem esse valor e paguem com sobra um aluguel de R$ 600, já que a renda mensal com os juros será em torno de 650 ou mais. Se vocês não tiverem os 100 mil para comprar à vista, vale a pena entrar num financiamento? Veja o exemplo que desenvolvi no livro Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem. Para adquirir o imóvel cujo preço à vista é de 100 mil, será necessário pagar uma prestação média de R$ 1.101,09 se vocês optarem por um financiamento de 20 anos com juros mensais de 1% mais inflação. Se em vez de enfrentarem um financiamento, optarem por alugar um imóvel de padrão idêntico, mesmo preço de venda, irão pagar R$ 800 por mês na pior das hipóteses. Se vocês tomarem o cuidado de poupar a diferença de 301,09 durante 20 anos a juros líquidos de 0,6 ao mês, após taxas, impostos e inflação, acumularão nesse período o equivalente em valores de hoje, R$ 160.710,50. Se após os 20 anos de poupança vocês pararem de poupar os 301,09 todo mês e deixarem o dinheiro acumulando renda e rendendo juros líquidos de 0,6 ao mês, terão uma renda mensal para o resto da vida de R$ 964,26, dinheiro mais que suficiente para sempre pagar um aluguel de um imóvel novo de 100 mil e ainda deixar o patrimônio crescendo. Sem contar que, após 20 anos, o imóvel comprado já estaria bastante depreciado. Vocês devem estar se perguntando por que então seus parentes e amigos não fazem isso. A razão é simples. Falta a disciplina de poupar quando se opta por uma situação financeira mais vantajosa. Farão negócios muito melhor os casais que, em lugar de pagar por moradia pronta, tiverem a oportunidade de construir a própria casa. A economia pode ser na ordem de 40%, desde que a obra seja bem administrada. É uma questão de escolha, pois é preciso ter tempo e paciência para planejar, acompanhar, estudar preços de material e cobrar desempenho dos empreiteiros. Se tempo e paciência não forem recursos abundantes disponíveis, o barato pode sair mais caro. Investindo na economia doméstica. Segundo o DIESE, a família média brasileira gasta cerca de 24% de sua renda com habitação e mais 6% com serviços públicos, água, luz e telefone, quase um terço da renda familiar. Por isso é importante que, ao comprar eletrodomésticos, não se esqueçam de verificar o selo Procel, uma espécie de certificação para as indústrias que produzem equipamentos elétricos que cumprem todas as normas do funcionamento e economizam energia. O selo indica o consumo mensal de energia para cada aparelho, que varia muito dentro da mesma categoria de eletrodomésticos. Cuidado com as escolhas baseadas no preço menor. Equipamentos mais baratos, em geral, consomem muito mais energia. A diferença no preço de compra de uma geladeira ou freezer, por exemplo, pode ser recuperada em poucos meses de consumo mais baixo na energia. Outra sugestão para antes da mudança é a substituição de aquecedores elétricos, grandes vilões do consumo de energia, por aquecedores a gás. Em regiões de menor incidência de chuvas, os aquecedores solares também são um excelente investimento. A longo prazo, é a economia certa, principalmente se a família aumentar. Cuidado também ao escolher a localização da casa ou do apartamento. Em situações em que há várias unidades, como em condomínios, a opção por aquelas com preço um pouco mais baixo pode resultar em elevados gastos com a compra e consumo de aquecedores ou equipamentos de ar-condicionado, devido à localização desfavorável do imóvel. Paramos hoje na página 58. Continuaremos amanhã, que é o capítulo 4, As Finanças dos Recém-Casados.